Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas estamos de volta aqui para gravar mais um vídeo da série aí do tema salvação. O que você sabe sobre a salvação? No vídeo anterior eu falei sobre a composição do homem, né? Que o homem é composto de corpo, alma e espírito. E no finalzinho do vídeo eu disse que iria falar sobre o que acontece com o homem no momento da morte. Isso biblicamente falando, né? O apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, ele diz que o cristão que nasceu de novo, ele separa-se do pecado, ele morreu para o pecado. Então a Bíblia, ela nos dá o exemplo de que a palavra morte significa também separação. E é uma ilustração, uma interpretação da morte, uma realidade, né? Quando a pessoa morre, ele separa-se. Separa-se, como às vezes alguém vai casar, diz até que a morte o separe. Então a palavra morte significa separação, biblicamente falando. É quando, no sentido que Paulo estava dizendo, é quando o cristão separa-se do pecado e também quando separa-se o esposo da esposa, né? O pai separa-se do filho no momento da morte. Deixam agora aqui na terra de andar junto. Foram separados, né? Então a palavra separação é muito importante para nós entendermos o que acontece com o homem no momento da morte, né? Então há uma separação do material do espiritual. O espiritual separa-se do material. Ou seja, a alma e o espírito, que é o espiritual, separa-se do material, que é o corpo. Então, há uma separação. No momento da morte, a alma e o espírito saem do corpo. Ele separa-se do corpo. E isso a Bíblia deixa muito bem esclarecido para nós. Eu quero ler com você no livro de... Primeiro livro de Reis... Primeiro livro de Reis, no capítulo de número 17, há uma passagem bíblica que deixa muito bem claro para nós esta separação. Quando Elias, o filho de uma mulher, veio a falecer, e Elias agora ora e Deus ressuscita o menino. Vamos prestar atenção em dois versículos importantes, que é o versículo de número 17 e o 21. Veja o que diz o 17. E depois dessas coisas, sucedeu que, 1 Reis, capítulo 17, versículo 17. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Olha que interessante. Olha o que o texto está dizendo. Nenhum fôlego ficou. Lembra que nós falamos... Quando Deus criou o homem, ele era apenas um boneco e Deus assoprou nele o fôlego da vida. Aqui o texto está dizendo que nenhum fôlego ficou no menino. A respiração dele acabou. Por quê? O espírito e a alma saiu dele. Então veja que nenhum fôlego de vida ficou. O menino morreu. Aí no versículo de número 21, olha que interessante. Elias orou a Deus, né? Diz assim o versículo 21. Então se mediu sobre o menino 3 vezes. Elias deitou-se sobre o menino, né? E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne, olha só, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Olha que coisa esclarecedora, que texto esclarecedor. Elias orou agora dizendo, Deus, eu peço ao Senhor que a alma desse menino torne a entrar nele. Ou seja, se é para tornar a entrar, é porque saiu. A Bíblia é maravilhosa, amados. Eu sei que às vezes o meu ensino ele é bem simples, né? Até o ambiente onde eu gravo aqui é simples. Eu gravo aqui no meu quarto. Eu quero uma hora sair num local mais bonito para gravar um vídeo. Mas é simples, estou gravando no meu celular dentro do meu quarto. É a simplicidade do Evangelho. Não preciso aqui trazer palavras bonitas, enfeitar. Não. O texto simples, a palavra simples de Deus. É disso que nós precisamos.
da simplicidade do Evangelho. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A simplicidade, de forma que as pessoas, seja ele intelectual ou não, seja ele graduado ou não, ou indouto, ele entende o que está sendo falado. Jesus pregava de forma simples e as pessoas entendiam o que ele dizia. Então aqui está muito claro para nós, Elias dizendo, para que torne a entrar a alma do menino, retorne a ele novamente. Né? Então, amados, aqui a palavra de Deus, o versículo 23 diz, e Elias tomou o menino e o trouxe ao quarto da casa, e deu a sua mãe, e disse Elias, vê aí, o teu filho vive. O menino ressuscitou. Então nós percebemos aqui que houve uma separação. A alma saiu do menino, ele morreu. A alma tornou a entrar no menino, ele reviveu. Mas isso é o Velho Testamento. Olha o que diz o Novo Testamento. Vamos ler no livro de Tiago. Tiago também deixa muito claro isso. No livro de Tiago, no capítulo de número 2, vamos ler aqui. Esse vídeo não vai ser muito comprido, como todos os vídeos eu procuro gravar rapidinho, né, 10 minutos, embora o assunto é muito importante, mas de forma simples e explicada. Capítulo 2, versículo de número 26, olha o que diz a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Olha, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Percebe a parte A do versículo que ele diz? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Veja que quando o espírito sai do corpo, o corpo está morto. Foi o que aconteceu com o menino. O espírito saiu dele, o espírito de vida, o fôlego de vida, né? Saiu dele, a alma e o espírito, ele ficou morto. Quando a alma e o espírito voltou para o corpo reviveu. Então esse corpo, ele só se movimenta porque a alma e o espírito está nele. Né? Quando sai a alma e o espírito, o apóstolo Tiago está dizendo que o corpo sem o espírito está morto. Então, perceba que quando uma pessoa ele sofre um acidente de veículo, o que acontece? Imagine uma pessoa vai fazer uma curva de carro, ele capota o carro várias vezes e nesse acidente ele morre. O corpo dele fica ali estirado no chão. Ele vai olhar para o corpo dele ali estirado, que ele já saiu, ele morreu. Ele vai ver o corpo dele lá na pista, caído no chão. Ele vai olhar e dizer, mas eu estou aqui, o meu corpo está ali. Por quê? Aquela parte material do homem ficou lá na pista, caído. Os bombeiros vão vir, vão pegar aquele corpo, vão levar para o necrotério e depois para o cemitério e depois vai ser sepultado. Agora, o homem que está lá olhando o corpo dele caído lá na pista, mas meu corpo está ali. Esse homem, a alma e o espírito, o homem em si, ele vai para a morada eterna. Entendeu? Então é assim que funciona. Quando o corpo está ali caído, morreu, ele está ali inerte, ele não faz mais nada. Não tem movimento, não tem fôlego de vida, como aquele menino que eu li aqui para vocês. Então, aquele corpo vai ser sepultado. Agora, o homem que está vendo o seu corpo ali, ele vai tentar voltar para o corpo, mas não pode voltar mais. Porque morreu, acabou. É coisa muito séria isso. Então, amados, o que acontece é exatamente sobre a separação. Eu quero ler com você também o que o apóstolo Paulo escreveu aqui em Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Olha, que versículo também muito esclarecedor. Olha, versículo 5, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 8. Olha, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, ele está falando do corpo dele, deixar este corpo material e estar e habitar com o Senhor. Então, Paulo estava dizendo, nós desejamos sair do corpo, né? E partir e habitar com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então, amados,
há uma separação. O apóstolo Pedro também afirma isso. Nós vamos estar lendo aqui, segunda epístola do apóstolo Pedro, o capítulo de número, deixa eu ver aqui se é o número 1, capítulo de número 1, versículo de número 14, olha só, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14, olha que Pedro está dizendo: sabendo que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo, ele está falando do corpo, hei de deixar o meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Olha, versículo de número 15. Mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte, olha aí, Pedro está falando da sua própria morte. Jesus revelou para Pedro que ele iria morrer, que Jesus iria recolher ele para as mansões celestiais. Aleluia! Jesus revelou para Pedro que Jesus ia promovê-lo às mansões celestiais. Então ele disse assim, olha, eu sei que brevemente eu vou deixar esse meu corpo, eu vou deixar esse meu tabernáculo e vou estar com o Senhor. Que coisa tremenda! A Bíblia é clara demais a questão do que acontece com o homem após a morte. Já deu aqui meus 11 minutos, né, de vídeo. Espero que você tenha entendido o que acontece com o homem no momento da morte. Ele separa-se do corpo. O homem sai do corpo que ele usou na terra, ele sai daquele corpo e agora ele vai para a sua morada eterna. Ele vai para a sua morada eterna. Entendeu? Ele viveu aqui na terra 70 anos, 60 anos, aí quando ele morre, ele sai do corpo e agora ele vai para a sua morada eterna. Mas depois nós aprendemos aqui como o que acontece com o homem no momento da morte e após a morte. Para onde o homem vai? Que morada eterna é essa? Para onde vai o homem após partir desta vida? Após deixar esse corpo? Para onde o homem vai? É o próximo assunto que teremos aqui no nosso próximo vídeo. Tá bom? No próximo vídeo vamos estar estudando sobre para onde o homem vai quando parte desta vida. É muito importante sabermos disso. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Salvador Jesus Cristo.